Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, vamos a mais uma parte da nossa série sobre Rabá Lubavitch e sua influência na política atual. Nesta parte, veremos como os Estados Unidos da América não são uma solução, mas sim parte do problema e uma parte significativa. Além disso, veremos as ligações de Rabá com o presidente Joe Biden e seu filho Hunter Biden. Veremos também o Dia Nacional da Educação e todos os pontos desde Jimmy Carter, juntamente com outros políticos. Veremos a promoção das leis de Noé pelos presidentes e pelo Congresso americano. Os elogios dos presidentes Ronald Reagan e George Bush às leis de Noé. O presidente Donald Trump, seus principais doadores, os Adelsons, sua família e seu ex-vice-presidente. Veremos também Robert Kennedy Jr., o rabino Shmuley Boteach e os Adelsons. Figuras variadas, incluindo os senadores Cory Booker, Ted Cruz e Chuck Schumer, Bernie Sanders e o falecido senador Joey Lieberman, o governador da Flórida, Ron DeSantis, e perguntas finais sobre influência proporcional. Esta, portanto, é a quarta parte de uma investigação sobre Rabá Lubavitch, a denominação judaica racídica internacional sediada em Nova York, mas que saiu da Rússia. Nos últimos meses, Rabá tem aparecido repetidamente nas notícias. No início de 2024, um conjunto de túneis secretos de sinagogas foi descoberto em Nova York. Isso ocorreu em nada menos que a sede global Rabá Lubavitch, 770 Eastern Parkway. Além disso, seus representantes aparecem acompanhando uma série de figuras importantes em eventos ao redor do mundo. Rabá diz modestamente que, abre aspas, é considerado a força mais dinâmica na vida judaica hoje, fecho aspas. É verdade que, diferentemente de alguns grupos, ele é muito visível no mundo. Hoje, esse movimento tem cerca de 3.500 centros em 100 países, inclusive no Brasil. Seu objetivo declarado é o trabalho educacional, entre aspas. Embora, como já discutimos em outro lugar, isso seja principalmente sobre fortalecer a identidade judaica entre o povo judeu e espalhar a religião naturalista de Noé entre os não-judeus. Em 2015, os rabinos Rabá de Israel emitiram uma declaração clara sobre o porquê de sua organização existir. Abro aspas. O Rebbe Schneerson declarou que Rabá não é um partido e não é afiliado a nenhum partido político. Nossa missão é trabalhar para preparar a vinda do Messias. Fecho aspas. A vinda do Messias está associada a uma variedade de objetivos e expectativas, como já vimos nas aulas anteriores. E esses objetivos são apocalípticos, que parecem destinados a atiçar conflitos no Oriente Médio e em outros lugares, como nós estamos vendo. Além disso, seus representantes apareceram acompanhando uma série de figuras importantes em eventos ao redor do mundo. Os católicos também têm motivos para se preocupar com esses objetivos, como nós vimos, na última aula principalmente, já que podemos perceber que a religião de Noé se aproxima assustadoramente da religião do anticristo predita pelos santos padres e pelas escrituras. Os adeptos de Rabá são um importante bloco de votação em Israel. Nos Estados Unidos da América, a escala real de influência do Rabá é difícil de medir, mas, de acordo com o estudo do Pew Research dos Estados Unidos da América, cito,
Quase 1 em cada 5 judeus diz que frequentemente ou às vezes participa de atividades ou serviços com um rabá. Fim da citação. Este número é ainda maior entre os judeus ortodoxos, 46% dos quais dizem que, cito, participam em atividades rabá pelo menos algumas vezes. Consideraremos esses números com mais detalhes abaixo. O rabino Menashe Mendel Schneerson, conhecido por muitos como o Rebbe de Lubavitch, foi o responsável por transformar este movimento racídico de Lubavitch na potência que é hoje. O próprio Schneerson foi e é tão influente que muitos de seus seguidores acreditam que ele era o Messias. Interessante que eles dizem que Jesus Cristo não era o Messias porque Jesus Cristo morreu. E, no entanto, acreditam no defunto do Rebbe como Messias. O Messias prometido e que ainda vive escondido ou que retornará dos mortos no devido tempo. Seu túmulo é agora um local de peregrinação para judeus e não judeus, incluindo vários líderes mundiais. Nesta parte, vamos considerar algumas das ligações entre Rabá Lubavitch e os presidentes dos Estados Unidos. A família Biden. O presidente Joe Biden tem um relacionamento duradouro com o movimento Rabá, que remonta à sua época em Delaware, quando ele dividia viagens de trem com o importante rabino Rabá. Ele, Joe Biden, homenageou repetidamente o movimento Rabá e citou Schneerson várias vezes em público, tanto como vice-presidente dos Estados Unidos quanto como presidente. Em 2023, seu filho Hunter Biden contou aos netos de um chefe de Rabá, Shilash, da Califórnia, como ele havia se envolvido com seu pai na recuperação da coleção da biblioteca Schneerson, na Rússia. Ele afirmou que o pai lhe dera uma tarefa com a qual se sentia obrigado a ajudar e que ele iria trazer isso à tona, o que implica que levaria este assunto à atenção do seu próprio pai, o presidente Biden. Mas Biden não é o único presidente dos Estados Unidos da América ligado a Rabá, e de fato outros parecem ter tido ligações ainda mais próximas do que ele. Presidente dos Estados Unidos da América e o Dia da Educação e Compartilhamento. Desde 1978, todos os presidentes dos Estados Unidos proclamaram um Dia Nacional da Educação em homenagem ao rabino Schneerson no seu aniversário. Esse dia de festa é, por vezes, referido como Dia da Educação ou Dia da Educação e Partilha. O presidente Jimmy Carter homenageou Schneerson e seu movimento em 1978, quando instituiu o Dia da Educação no aniversário de Schneerson. Este foi um projeto especial para Schneerson e estava especificamente ligado à promoção das leis de Noé, como um meio de apressar a vinda do Messias. Schneerson disse, depois que o Congresso emitiu um documento elogiando as leis de Noé, cito, deve haver um dia especial dedicado à reflexão dessas leis, os 10 mandamentos e as leis de Noé, para todos os cidadãos dos Estados Unidos, e cada cidadão é instruído a dedicar um dia para refletir sobre sua adesão a essas 7 leis, que estão vinculadas aos 10 mandamentos, que são aceitos por todas as pessoas de todas as nações. Fecho aspas. O próprio Schneerson disse, cito novamente, Maimônides disse, além disso, por ordenança divina, Moisés, nosso mestre, ordenou-nos que obrigássemos todos os seres humanos a aceitar os mandamentos impostos aos descendentes de Noé. Fecho aspas. Isto significa, continua ele, que todo judeu é responsável por encorajar os cidadãos não judeus do mundo a agir de acordo com os 7 mandamentos de Noé. Neste país, há um incentivo adicional, uma vez que o presidente Reagan emitiu uma proclamação do Dia da Educação
instando e encorajando a observância das 7 leis de Noé. É óbvio que essas leis devem ser ensinadas às crianças para que cresçam justas e boas. Consequentemente, devemos melhorar e adaptar o sistema educacional na América para transmitir adequadamente esses princípios e valores para a próxima geração. De fato, nas 7 leis de Noé, encontramos um mandamento para a educação, fecho aspas. Observe vocês que na última aula nós mostramos o ministro Marco Maciel, que foi um dos responsáveis por disseminar estas leis no Brasil, porque foi ministro da Educação. Já vimos que Rabá vê o cumprimento deste dever de ensinar as leis de Noé aos não-judeus como uma condição para a vinda do Messias. Portanto, é necessário que se obrigue cada não-judeu a seguir, a professar essas leis, porque isto é uma condição fundamental para que se manifeste o Messias, segundo eles. Esta ligação com as leis de Noé foi expressamente reconhecida pelo presidente Ronald Reagan, cuja proclamação de 1982 sobre Schneerson, eu cito agora, abro aspas, é apropriado que os americanos parem para refletir sobre os antigos princípios éticos e valores morais que são a base do nosso caráter como nação. Buscamos e perseguimos firmemente os benefícios da educação, mas a educação deve ser mais do que esclarecimento factual. Ela deve enriquecer o caráter, assim como a mente. Um exemplo brilhante para pessoas de todas as religiões sobre o que a educação deve ser é o fornecido pelo movimento Lubavitch, liderado pelo rabino Menachem Schneerson. Ele forneceu um exemplo vívido da validade eterna das 7 leis de Noé. Um código moral para todos nós, independentemente da fé religiosa, que ele possa ir de força em força. Fim da citação. As suas proclamações de 1985 e 1986 mencionaram novamente as leis de Noé. Em 1989, o presidente George Bush disse, abro aspas, valores éticos são a base para uma sociedade civilizada. Uma sociedade que não os reconhece ou adere a eles não pode perdurar. Os princípios da conduta moral e ética que formaram a base de todas as civilizações chegaram até nós em parte das centenárias 7 leis de Noé. As leis de Noé são 7 mandamentos dados aos homens por Deus, conforme registrados no Antigo Testamento. Esses mandamentos incluem proibições contra assassinato, roubo, adultério, blasfêmia e ganância, bem como a ordem positiva de estabelecer tribunais de justiça. Por meio da liderança do rabino Menachem Schneerson e do movimento Lubavitch Mundial, a lei de Noé e os padrões de conduta devidamente derivados dela foram promulgados ao redor do mundo. É apropriado que honremos o rabino Schneerson e reconheçamos suas importantes contribuições para a sociedade. Fim da citação. Já vimos que é impossível para os cristãos reconhecerem a religião de Noé como base de civilização cristã, porque simplesmente, segundo essas leis, nós seríamos idólatras e blasfemadores e, portanto, réus de morte. Portanto, concluímos que não é possível a existência, como dizem os americanistas, seguidores de Rabá Lubavitch, de uma civilização judaico-cristã, já que estas coisas são antagônicas por natureza. Já vimos, isso nas outras aulas. Portanto, desde o presidente Carter aos presidentes Trump e Biden, todos homenagearam este homem e o seu movimento. Resoluções Rabá do Congresso americano. Não só isso, mas o Congresso fez várias resoluções semelhantes, referindo-se às leis de Noé em termos como valores e princípios éticos que têm sido a base da sociedade desde o início da civilização, quando eram conhecidas como as 7 leis de Noé. Fim da citação. Em 2018, os governadores de todos os 50 estados emitiram suas próprias proclamações sobre o Dia da Educação
e em homenagem a Schneerson. Poderia parte disso ser explicado com o apoio a uma causa da moda, promovida por um grupo de pressão, sem indicar um comprometimento sério por parte dos envolvidos? Isso certamente poderia ser verdade em vários casos, mas a questão que permanece é como o apoio ao Rabat e ao que poderíamos chamar de Dia da Educação noéista poderia ter se tornado uma causa tão popular para começar. Vamos examinar mais detalhadamente as ligações entre o presidente Donald Trump e o movimento de Schneerson. Ligações com o presidente Donald Trump. Assim como todos os outros presidentes, desde Carter e o presidente Donald Trump, também emitiu uma proclamação brilhante homenageando Schneerson e declarando o Dia da Educação e do Compartilhamento. Em abril de 2020, Trump escreveu como presidente, cito, "Hoje celebramos o rabino Menachem Mendel Schneerson, o Rebbe de Lubavitch, um líder compassivo e visionário cuja influência continua inabalável desde sua morte, há mais de um quarto de século." Este ano marca os 70 anos desde que o rabino Schneerson assumiu a liderança do movimento internacional Rabat Lubavitch, construindo a rede baseada na fé, numa força dinâmica para o bem que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Fecha aspas. No entanto, também existem ligações financeiras sérias. Trump venceu a sua primeira eleição presidencial em 2016, com o grande apoio financeiro de fervorosos seguidores e apoiantes de Rabat, nomeadamente o agora falecido Sheldon Adelson e sua viúva Miriam. Rabat e os Adelsons, mega donos do Partido Republicano. De acordo com a Newsweek, Adelson e sua viúva Miriam se tornaram os maiores doadores individuais da história americana em 2012, quando doaram mais de 90 milhões de dólares para a campanha mal-sucedida de Mitt Romney contra Barack Obama. Na verdade, em 2015, Donald Trump dirigiu-se à coligação judaica republicana, em cujo conselho de administração Sheldon Adelson fazia parte, com as seguintes declarações controversas. Cito, "Você não vai me apoiar, mesmo sabendo que eu sou a melhor coisa que poderia acontecer a Israel, e eu serei isso. E eu sei porque você não vai me apoiar. Você não vai me apoiar porque eu não quero seu dinheiro. Você não quer me dar dinheiro, ok? Mas tudo bem. Você quer controlar seu próprio político. Tudo bem, ótimo. Eu entendo. 5 meses atrás eu estava com você. Quem era melhor do que eu?" No entanto, apesar dessas palavras de luta, as doações dos Adelson aumentaram radicalmente em 2016 com a primeira campanha presidencial de Trump. Visando uma vitória do Partido Republicano na próxima vez, ele teria dito a Donald Trump em maio de 2016 que gostaria mais do que em qualquer campanha anterior, aumentando a perspectiva de uma doação superior a 100 milhões de dólares. Ele, eventualmente, deu à campanha presidencial de Trump uma quantia menor, mas a doação de 25 milhões de dólares ainda era a maior da campanha de Trump. Parece justo perguntar se os comentários de Trump sobre fundos de campanha se transformando em controles se concretizaram em seu caso. De qualquer forma, em 2018, ele homenageou Miriam Adelson com a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta condecoração civil nos Estados Unidos da América. Os fundos de Adelson para a campanha de Trump aumentaram em 2020, de acordo com o Político. Cito, Adelson e sua esposa foram os maiores doadores da campanha da reeleição de Trump em 2020, doando 90 milhões de dólares a um super PAC que o apoiava. Fecho aspas. Na verdade, os Adelsons deram a Trump e aos republicanos mais de 424 milhões de dólares desde 2016. A propósito, eles também doaram 500 mil dólares a um super PAC que apoiava a candidatura de Buttigieg ao Congresso em 2012. Em maio de 2024, a Forward anunciou que, após hesitar, Miriam Adelson havia comprometido mais de 100 milhões de dólares para a campanha de Trump. O
Forward repetiu as alegações do Haaretz e da revista New York, nomeadamente que isto estava condicionado a, como Haaretz relatou, nada menos do que uma anexação israelita da Cisjordânia e um reconhecimento pelos Estados Unidos da América da soberania israelense, em todas as regiões do país. Adelson é ela própria uma mega governadora do desenvolvimento dos colonatos na Cisjordânia. Adelson e sua viúva Miriam eram grandes admiradores do Rabá e do rabino Schneerson e até receberam uma bênção dele antes do casamento. De acordo com o Rabá, Adelson apoiou consistentemente uma série de instituições Rabá em todo o mundo, de Boston a Washington, D.C., de Moscou a Vilnius, de onde seu pai veio. Um dos 8 centros Rabá de Las Vegas recebeu o nome dos Adelsons. De acordo com o Rabá, Sheldon Adelson também foi citado por Rabá, dizendo, abro aspas, qualquer pessoa que se preocupe com o judaísmo e a assimilação e que continue a tradição judaica deve apoiar as organizações Rabá, porque são elas que a mantêm viva. Fecho aspas. O site do Rabá apresenta um obituário brilhante de Sheldon Adelson, que morreu em 2021. É notável que o funeral deste mega doador do Partido Republicano dos Estados Unidos da América tenha ocorrido em Israel e tenha a presença do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O caixão de Adelson foi coberto com as bandeiras dos Estados Unidos da América e de Israel. De fato, considerando essas enormes somas pagas para influenciar campanhas políticas americanas, é intrigante ouvir as palavras de Adelson a um grupo israelense em 2010. Há um vídeo em que Sheldon Adelson lamenta ter servido no exército americano em vez da Força de Defesa de Israel e continua se gabando de como sua esposa e 3 filhos de fato serviram na força do exército israelense. Outras conexões com Trump. A família de Trump também está intimamente ligada ao Rabá. Ivanka Trump foi filmada visitando o túmulo de Schneerson em 2 ocasiões para rezar pelas 2 campanhas eleitorais presidenciais de seu pai. Na primeira ocasião, em 2016, ela foi acompanhada pelo marido, Jared Kushner. Kushner era um frequentador assíduo do Harvard Rabá e, enquanto estudante, doou $18 mil ao Rabá. A família Kushner doou $150 mil ao Centro Rabá de Harvard em 2007 e $78 mil ao Centro de Visitantes no túmulo de Schneerson. Tanto Ivanka quanto Kushner eram membros ativos da sinagoga DC Rabá. Em 2017, soube-se que os parentes de Ivanka, a família Kushner, haviam contribuído com grandes quantias de doações para organizações associadas ao movimento Rabá. A Fundação Donald J. Trump também fez doações a organizações Rabá. O ex-vice-presidente do Trump, Mike Pence, também compareceu a um jantar de gala do Rabá da Indiana em 2023, antes de anunciar sua própria candidatura para as eleições presidenciais de 2024. O Colive relatou, cito, o vice-presidente dirigiu-se à multidão e comentou sobre o excelente trabalho que Rabá faz e expressou gratidão pelo longo e caloroso relacionamento que tem com a família Rose. Fim da citação. Robert Bob Kennedy, Sr. O ex-procurador-geral, o senador Robert Bob Kennedy, Sr., se encontrou com Schneerson. Schneerson discutiu a educação baseada em valores e que parece ser um eufemismo para as leis de Noé. Rabá também afirmou que, a pedido de Schneerson, Kennedy garantiu a libertação de 2 homens judeus de uma prisão soviética. Aliás, em 1962, o Departamento de Justiça de Kennedy ordenou que o Conselho Sionista Americano se registrasse como agente estrangeiro, alegando, escreve Alan C. Brownfeld, que estava a ser financiado pela Agência Judaica para Israel. Essa demanda foi retirada mais tarde. Brownfeld acrescenta, cito, as funções do AZC, quando a sua ligação direta ao governo israelita se tornou clara, foram então transferidas para o recém-criado AIPAC. Fecho aspas.
Kennedy foi assassinado em 1968. 60 anos depois, o candidato presidencial e filho de Kennedy, Robert F. Kennedy Jr., foi acusado de antissemitismo por comentários sobre Covid-19 que aparentemente pouparia os judeus. Negando essas acusações, Kennedy visitou o túmulo de Schneerson, em Nova York. Pouco depois, ele tuitou sobre esta visita, a relação de seu falecido pai com Rabá e conversas com Schneerson sobre educação e valores. Ele, então, forneceu um link para um relatório sobre esta visita no site Rabá. Nós sabemos que o Robert Kennedy Jr., ele é um dos promotores, né, do anti-vax. Então, como eu disse antes, né, eles fecham o cerco de um lado e apresentam uma solução do outro lado. No caso do Robert Kennedy Jr., a solução apresentada por ele para a crise da pandemia e das vacinas seria justamente as leis de Noé. Este tweet marcou o rabino Shmuley Boteach. Além de ser o beneficiário dos fundos dos Adelson para a eleição do Congresso de 2012, Boteach é um antigo shliach, emissário para outros judeus, Rabá Lubavitch, e o movimento aparentemente desempenhou um papel significativo em sua formação. Boteach e Rabá separaram-se desde então. Embora ele já não tenha um cargo oficial no movimento, chamou Schneerson de seu mentor e exibe uma imagem dele em fotos. O jornalista judeu Max Blumenthal também alegou que há ligações entre Kennedy, Boteach e os Adelsons, que eram grandes apoiadores de Rabá e Trump, como mencionamos antes. Robert Kennedy Jr. surgiu como uma linha muito forte, você poderia chamar de pró-Israel. É essencialmente uma linha genocida cheia de desinformação, informação falsa e desinformação, como eles chamam. Agora, o Robert Kennedy Jr. é o vice de Donald Trump para as próximas eleições americanas. Bem, Shmuley é o carregador dos Adelsons. Shmuley cortejou Robert Kennedy Jr. depois que Robert Kennedy Jr. fez comentários de que a vacina possivelmente tinha sido, que a Covid possivelmente tinha sido projetada para isentar judeus asiáticos e asquenazes de serem infectados em um jantar privado que alguém do New York Post registrou. Robert Kennedy Jr. se mete em problemas. Shmuley começa a atacá-lo como um antissemita. Então, Robert Kennedy Jr. se encontra com Shmuley e Shmuley diz, cito, olha, nós podemos fazer todo esse problema desaparecer. Você só faz um evento comigo e nós te ajudamos um pouquinho. Você só tem, nós vamos te dar esse script. Fim da citação. Aqui eu faço um breve comentário, né? Parece uma chantagem, né? E, de repente, Robert Kennedy Jr. parece ainda mais radical, mais Netanyahu do que o próprio Netanyahu. Então, a chantagem surgiu efeito. Talvez tenha sido uma pequena armadilha na qual ele caiu, né? Lançaram a notícia, fizeram a chantagem e aí obtiveram a adesão plena dele. Recentemente, muito abaixo do radar, Robert Kennedy Jr. finalmente fez um evento onde ele estava no palco com a filantropa de renome mundial Miriam Adelson para arrecadar dinheiro para a equipe de segurança de Shmuley Boteach. Então está claro o que está acontecendo aqui. Resumindo, Blumenthal alega que Kennedy agora está associado a um antigo shliach dos Rabá e a um mega doador alinhado ao Rabá. Isto explica porque ele agora é o vice-presidente de Donald Trump. Mas os vínculos com Rabá vão além dos círculos presidenciais. Ligações infinitas com figuras políticas dos Estados Unidos da América. O senador Cory Booker, um defensor do casamento entre pessoas do mesmo sexo e do aborto, discursou numa conferência de 2023 em homenagem a Schneerson, em Washington, D.C. Ele esteve envolvido com Rabá Lubavitch desde seu tempo na Universidade de Oxford, na década de 1990.
Naquela época, ele também se tornou amigo de Voltaire, que ainda estava associado ao Rabá Lubavitch na época. Resumindo, Blumenthal alega que Kennedy agora está associado ao antigo Gilead Rabá e a um mega doador alinhado ao Rabá. O senador Ted Cruz também discursou nesta conferência em 2023 em homenagem a Schneerson em Washington, D.C. Booker e Cruz também foram acompanhados pelo senador Chuck Schumer na mesma conferência. Schumer tem estado entre os políticos dos Estados Unidos da América que fazem lobby pelo retorno da biblioteca Schneerson às mãos do Rabá. Na década de 80, Bernie Sanders, então prefeito de Burlington, Vermont, era um defensor de Rabá. Ele defendeu a iniciativa de acender uma grande menorá em público e se correspondeu com o rabino Schneerson sobre o assunto. O site Rabá afirma, cito, a pesquisa lança nova luz sobre o papel de Bernie Sanders como prefeito de Burlington de 1981 a 1989 na defesa da menorá de Rabá, o que, por sua vez, atraiu uma quantidade extraordinária de atenção da mídia e da advocacia para a causa da menorá, ajudando a catapultar a menorá pública e o feriado de Hanukkah para grande destaque nos Estados Unidos da América e até mesmo no exterior. Em 2019, ele participou de uma celebração Rabá em Iowa e, em dezembro de 2014, Sanders compareceu a um evento Rabá e fez um breve discurso. O falecido senador Joey Lieberman discursou em uma conferência Rabá celebrando o aniversário do nascimento de Schneerson. O evento ocorreu na cidade de Nova York, no centro do Império Global de Schneerson, como disse o mestre de cerimônias da conferência. Booker e Cruz também foram acompanhados pelo senador Chuck Schumer. Na mesma conferência, Schumer tem estado entre os políticos dos Estados Unidos da América que fazem lobby pelo retorno da biblioteca Schneerson às mãos do Rabá. Na década de 80, fui inspirado por ele, acrescentou Lieberman. Lieberman co-patrocinou a medalha do Congresso para homenagear o rabino após a sua morte. O governador republicano da Flórida, Ron DeSantis, organizou uma festa de Hanukkah em 2023, que contou com a presença de 6 rabinos, Shlushim Rabá. O Rabá Info relata, cito, o governador Ron DeSantis falou sobre seu forte apoio ao povo judeu no estado da Flórida, fornecendo apoio à educação privada, financiamento de segurança e, mais recentemente, à patrulha rodoviária da Flórida, protegendo as instituições judaicas. Ele falou sobre seu apoio a Eretz Israel, enviando aviões para evacuar após os ataques de 7 de outubro, bem como fornecendo aviões para trazer suprimentos muito necessários para Israel. Ele também falou sobre sua luta contra o antissemitismo. Em 2021, DeSantis visitou uma sinagoga Rabá, Shul de Baal Habur, para assinar 2 projetos de lei. O primeiro, que permitia que serviços de ambulância baseados na fé utilizassem luzes e sirenes de emergência, incluindo o serviço de emergência judaico Hatzalah. O outro foi o projeto de lei do momento do silêncio, que Rabá descreve da seguinte forma, cito, The Moment of Silence Bill exigirá que as escolas públicas forneçam 2 minutos de silêncio no início do dia para os alunos orarem ou meditarem. O Rebbe de Lubavitch foi um defensor vocal de um momento de silêncio nas escolas, e os emissários Rabá na Flórida foram líderes nos esforços de lobby envolvidos na aprovação deste projeto de lei. Há uma semelhança deste projeto de lei com essa ideia de fazer sempre 1 minuto de silêncio nas cerimônias públicas, percebem? O momento do silêncio foi outra campanha-chave de parte de Schneerson e também relacionada a trazer o Messias. Schneerson disse em 1986, no caso dos não-judeus, esse aspecto se expressa na educação adequada que treinará as crianças pequenas para crescerem e observarem as 7 leis de Noé. Para esse fim, é muito importante que nas escolas públicas as crianças tenham a oportunidade de 1 minuto de silêncio. Em outro lugar, Schneerson explica melhor a ligação entre as 7 leis de Noé e o minuto de silêncio. Poderíamos continuar a fornecer tais links entre Rabá e a vida política americana, indefinidamente.
Mas, por enquanto, vamos encerrar essa pesquisa e considerar os fatos à luz do que mais vimos nesta série. Conclusão. Existem 250 milhões de adultos nos Estados Unidos da América. De acordo com uma pesquisa Pew Research de 2021, 2,4% dos adultos dos Estados Unidos da América são judeus, 5,8 milhões. E, na verdade, apenas 1,7% são judeus por religião, 4,2 milhões. 12% dos entrevistados disseram que, às vezes, participam de serviços ou atividades com o rabá, deixando um total de 696 mil adultos. Em outras palavras, apenas cerca de 0,29% de toda a população adulta dos Estados Unidos está envolvida com esse grupo e 99,71% da população, judeus e não judeus, não está. Isso nos deixa com várias perguntas. Primeiro, como é possível que um grupo influente entre a população judaica, mais insignificante entre o resto da população, possa ter uma influência e vínculos tão extraordinários na vida política americana? Vamos também lembrar que esse grupo afirma que existe especificamente com o propósito de apressar esta era messiânica, na qual os não-judeus irão servir e ajudar os judeus. Se envolve em uma retórica muito urgente sobre apressar a vinda do Messias, reconstruir o templo e outras ideias que parecem destinadas a ser seriamente prejudiciais à paz mundial. Segundo, como é possível que um grupo tão pequeno seja tão influente a ponto de seus esforços para apressar a chegada da suposta era messiânica estarem sendo promovidos e elogiados por presidentes, governadores e outros políticos dos Estados Unidos da América? Lembremos também que Schneerson ensinou que os não-judeus, incluindo todos os 97,6% da população adulta restante dos Estados Unidos da América, são intrinsecamente inferiores aos judeus e que, na tão esperada era messiânica, os não-judeus perceberão que o propósito da resistência é precisamente servir e ajudar os judeus. Essa ideia também continua sendo proposta no site Rabá, em plenos dias atuais. Terceiro, como é possível que um grupo minoritário que ensina uma doutrina tão extravagante de supremacia racial contra 97,6% da população adulta exerça tamanha influência na vida política americana? Os políticos e presidentes mencionados estão cientes dessa doutrina? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.